Estamos dando início à culminância do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, o TJC, desenvolvido com os alunos da Educação de Jovens e Adultos do EJA da Rede Municipal de Ensino de Valinhos. Uma promoção conjunta entre a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a MACRA 15, e a Secretaria Municipal de Educação de Valinhos, que sentem-se honrados com a presença de todos e fazem um agradecimento especial aos magistrados que se envolveram com o projeto e realizaram as palestras nas escolas. Na composição da nossa mesa de honra, anunciamos as presenças das seguintes autoridades: Excelentíssimo Senhor Henrique Damiano, desembargador vice-presidente administrativo do TRT da 15ª Região, neste ato representando o presidente do tribunal. Excelentíssimo Senhor Luiz Rodrigo Fernandes Braga, juiz-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Excelentíssimo Senhor Eduardo Luiz Angarten, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. A Excelentíssima Senhora Adriene Sidney de Moura Davi Diamantino, juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba e coordenadora do TJC. E o senhor Danilo Sérgio Sorrossi, secretário de Educação do município de Valinhos. Estamos também aguardando que, dentro em breve, receberemos Sua Excelência o prefeito municipal de Valinhos, Dr. Cleiton Roberto Machado, que está a caminho. Neste momento, pedimos a todos que puderem que se postem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostenta as estrelas.
Trabalho, Justiça e Cidadania é uma iniciativa de construção de cidadania, encabeçada pela ANAMATRA e atualmente desenvolvido no âmbito da jurisdição da Justiça do Trabalho da 15ª Região pela AMATRA 15, com apoio institucional do TRT 15. Por meio do programa, magistrados, professores e servidores do Judiciário semeiam noções básicas de direitos humanos, direito do trabalho, direito das crianças e do adolescente, ética e cidadania nas escolas públicas, de forma a promover a aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade, estabelecendo o diálogo dos magistrados com professores e alunos. Em Valinhos, esse programa foi realizado com os professores e alunos da EJA da Rede Municipal de Ensino, e para valorizarmos e comemorarmos os conhecimentos oportunizados aos alunos através desse programa, estamos aqui reunidos nesta noite. Para a abertura oficial deste evento, ouviremos agora as palavras de Sua Excelência, o vice-presidente administrativo do TRT da 15ª Região, desembargador Henrique Damião. Boa noite a todos. Nossa mesa, os nossos professores, nossas professoras, os nossos alunos, todos aqui presentes. Nós tínhamos, no passado, uma determinada situação das relações trabalhistas, pode-se dizer que poderia se caracterizar como o trabalho da primeira geração, de 43 até os idos de 1988 e posteriormente a 2004. No nosso caso, especificamente, as relações trabalhistas elas eram analisadas somente pelo âmbito contratual, pelo âmbito do trabalho recebe, até praticamente nos idos de 2004. Posteriormente, mais especificamente com a Constituição de 88, nós passamos a ter o denominado trabalho de segunda geração. Trabalho de segunda geração. O que é o trabalho de segunda geração? O trabalho de segunda geração, ele passou a não analisar mais o trabalho pelo ângulo da contrapartida financeira e pelo ângulo material. Ele passou a analisar o trabalho por outros ângulos também, além do material. Primeiro pelo ângulo da integridade do corpo, posso dizer assim, do trabalhador. Evitar acidentes, proteger doenças e outras coisas que tais. O direito do trabalho, especificamente também, a partir da Emenda Constitucional 45, passou a analisar um outro bem, que é o bem cultural, a análise, aperfeiçoamento permanente do trabalhador. Não só pelo ângulo da aprendizagem, mas por um ângulo também de impedir que se cometa algo que impeça a aprendizagem, que é o caso típico do trabalho do menor. Nós atuamos efetivamente para que haja aprendizagem. Então nós precisamos impedir que as situações que impossibilitam essa aprendizagem seja bloqueada. Um outro ponto também, efetivamente, que nós temos aí, que é o terceiro ponto, que é uma questão extremamente importante, que é a moral, a dignidade do trabalhador. Quando nós assumimos em 2004 essas questões, especialmente questões de dano moral, vocês não imaginam o que acontecia dentro das relações de trabalho. Eram coisas assim absurdas. Não é? Então, eu estava até comentando com a nossa juíza lá, a doutora Cida Davi, graças à mão forte dela, hoje nós temos o respeito pelo trabalhador dentro das empresas. Isso, efetivamente, dentro das relações de trabalho. Evidentemente, como eu estava conversando com o nosso secretário de Educação, nós tínhamos também uma quantidade significativa de bullying. Era um negócio impressionante. O que vocês, efetivamente,
existe ainda hoje, me parece, que eu entendi o nosso secretário, nós temos ainda um bullying que é uma situação difícil de controlar. Mas nas relações de trabalho, nós procuramos eliminar o máximo possível. Por quê? Porque nós visamos a completude. Nesse trabalho de segunda geração, ele visa a completude do trabalhador. Corpo, mente e alma. Esse é o objetivo de todo esse trabalho nosso. Esse é o objetivo da justiça, que efetivamente nós já analisamos a causa ocorrida. E essa que nós estamos fazendo agora é a causa antecedente. É dizer para vocês que isso não pode acontecer e como deve se fazer. Porque nós temos um objetivo na nossa Constituição Federal, que é uma regra para todas as situações, efetivamente, como se diz, para trabalhador. Não só empregado, para trabalhador, tanto para empregado, como para empresário, como para autônomo, que é o objetivo a ser atingido, que é a dignidade da pessoa humana. Esse é um objetivo, é um direito fundamental e um objetivo permanente a ser atingido. Muito obrigado. E é com muita satisfação que anunciamos a presença e convidamos a ocupar o lugar de destaque na nossa mesa de honra, Sua Excelência o Prefeito Municipal de Valinhos, Dr. Cleiton Roberto Machado. Teremos nesse instante as palavras do secretário de Educação do município de Valinhos, Dr. Danilo Sérgio Sorrossi. Boa noite. Está fraco aí. Boa noite. Agora ficou forte. Inicialmente eu quero cumprimentar aqui o prefeito Cleiton, cumprimentar o desembargador Dr. Henrique Damiano, o Dr. Eduardo Luiz Angarca, procurador-chefe do Ministério Público, Dr. Adriene Diamantino, coordenadora do Tribunal de Justiça. Isso. Trabalho, Justiça e Cidadania. Trabalho, Justiça e Cidadania. Dr. Luiz Rodrigo Fernandes, está abreviado, desculpe, presidente da Mata. Dizer da satisfação, cumprimentar aqui o nosso colega, Dr. Brito, que também é advogado, chefe de gabinete, cumprimentar minha colega de trabalho, que está nos ajudou a implantar aí a professora Edinalva, coordena o EJA, dizer da importância, e eu me lembro como fosse hoje, doutor Henrique, quando a doutora Cristina nos procurou, foi com muita alegria, porque parcerias como esta, que nós conseguimos construir, não só o Poder Executivo, mas também o Poder Judiciário, uma cidade, um país melhor. É a demonstração clara de cidadania. E o importante que vocês puderam aí, e muitas vezes as pessoas elas cometem alguns deslizes, não porque querem, mas porque desconhecem qual é o seu direito. E às vezes as pessoas esquecem que o seu direito, ele termina quando começa o direito do outro. E a partir daí, nós ficamos muito felizes, porque sabemos o volume de trabalho que o Judiciário tem hoje, inclusive lendo o jornal recente, eu pude ver um artigo de um colega de vocês que diz o seguinte: hoje a sociedade ela está tão atrapalhada, tão confusa, que quando ela não sabe a quem recorrer, ela recorre à justiça. E aí é mais um processo que vai chegando. Isso mostra o quê? A falta de conhecimento e a falta de diálogo. Então, nesse viés, a gente quer agradecer a parceria, estamos abertos. Eu quero dizer que o prefeito Cleiton tem nos ajudado muito, nos incentivado a esse tipo de parceria e guardadas as devidas proporções.
O que aconteceu agora, que é algo inédito no nosso município, já acontece em um outro programa, que é o combate às drogas, que é o PROERD, com a Polícia Militar. E eu acho que isso sim é importante. Nós trazemos não só a Polícia Militar, a Justiça, mas todos os segmentos da sociedade. Só vamos conseguir fazer um país melhor, uma cidade melhor, quando todos se unirem em prol de uma causa. Eu quero agradecer muito e parabenizar os alunos que tiveram essa oportunidade de conhecer um pouquinho. Então, eu tenho certeza que ninguém aqui vai querer ter problema com a justiça. Alguém vai querer ter problema com a justiça aqui ou não? Vocês lembram direitinho das aulas que vocês tiveram, das oportunidades? E hoje é fácil. Quando alguém tiver algo, antigamente, né, na minha época, embora meus cabelos não sejam brancos ainda, mas na minha época nós não tínhamos o Google. Hoje você tem o Google para consultar. Então ainda tem essa ferramenta a mais. Mas é importante a gente saber, pelo menos, essas noções básicas. Então eu quero agradecer, parabenizar a máquina e me colocar à disposição enquanto estivermos aí na Secretaria de Educação. Temos todo o interesse de dar continuidade e fomentar e engrandecer esse trabalho. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Queremos ainda registrar e agradecer a presença do Dr. Odeismar de Brito, chefe de gabinete da Prefeitura de Valinhos. Muito obrigado pelo prestígio. Teremos agora as palavras do excelentíssimo Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, Dr. Eduardo Luiz Angar. Boa noite a todos. Em nome do Ministério Público do Trabalho, agradeço o convite. Excelentíssimo Dr. Damiano, vice-presidente administrativo do Tribunal, Dr. Rodrigo, presidente da Matra 15, senhor secretário da Educação, excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssima doutora Adriane, é uma honra para mim estar aqui, particularmente porque a minha cidade, onde eu cresci, onde eu fui aluno, estudei nas escolas, tive noções de cidadania também, como é o projeto do Tribunal, do Trabalho, Justiça e Cidadania, que é o projeto da Matra, um projeto muito importante, que tem formado cidadãos, que tem colocado na cabeça das pessoas noções básicas de cidadania. Nós precisamos muito disso hoje. Nós estamos vivendo um momento no país, um momento crítico, um momento que alguns valores estão sendo questionados, mas saibam os senhores que as instituições estão fortes, o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal. Então, principalmente para aqueles alunos, para aqueles estudantes, né, que estão aprendendo noções de cidadania, vai um recado aqui. Também fui um estudante, também vim de origem humilde, lutei muito na minha vida, lutei e consegui vencer através do estudo, respeitando as leis, recebendo noções de cidadania, de justiça. E nós, particularmente, vivemos um momento, apesar de difícil no nosso país, vivemos um momento de implementação de direitos fundamentais que foram estabelecidos na Constituição de 88, né? Foram reforçados na Constituição de 88, que é uma Constituição que ela é dirigente, é uma Constituição que determina, ela não apenas enuncia direitos, ela determina a cidadania, ela determina valores sociais, ela prioriza os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana como um princípio maior. Cada um de nós aqui tem uma responsabilidade. Educadores, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, alunos, cada um de nós aqui temos uma missão. Cada um de nós aqui. O país é nosso. É nós que fazemos o nosso futuro. Com cidadania, com respeito às leis, com determinação. E vai uma mensagem para os estudantes. Não desistam, estudem. Estudem que vocês vencerão na vida. Está aqui um exemplo de uma pessoa que estudou. E tantos outros exemplos. Aqui, por exemplo, os magistrados, né? Todos nós aqui. Então, estudem, lutem, que vocês conseguirão vencer. Muito obrigado.
as palavras do excelentíssimo juiz-presidente da Matra 15, Dr. Luiz Rodrigo Fernandes Braga. Boa noite. Cumprimento o nosso vice-presidente, Dr. Henrique Damiano, o procurador-chefe Luiz Eduardo Baumgarten, o prefeito Cleiton, o secretário Danilo, a minha coordenadora de Direitos Humanos, Adriene. Agradeço também as presenças das juízas Olga e Valéria, que vieram ministrar a presença aqui. Esse programa ele tem um apoio muito grande do Tribunal, que nos ajuda muito, a Escola Judicial, dos servidores do Tribunal que estão nos apoiando. E é com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos vendo o programa crescer bastante em Campinas, em Indaiatuba, Valinhos. Queremos expandir para outras cidades, porque a satisfação com que somos recebidos pelo município, pelo secretário, pelo apoio, pelos professores, que vão muito empolgados na capacitação, e sem os professores esse trabalho não consegue ser realizado sem o apoio dos diretores e, sobretudo, sem o envolvimento do mais importante, que são os alunos, que trabalham durante o dia, vêm para a escola à noite. Para quê? Para buscar o conhecimento, para buscar uma vida melhor, para buscar o seu lugar na sociedade, que tem que ser ocupada pelas pessoas de bem. Tem que saber o seu lugar, os seus direitos, os seus deveres e como nós podemos transformar. Os alunos têm um aspecto, o juiz tem esse papel, os professores têm, mas os alunos também têm, de levar esse conhecimento para os seus amigos, familiares, incentivar os mais novos a estudarem, os mais velhos que não tiveram oportunidade a ser encorajados a estudar, a se superarem, a buscarem uma vida muito melhor. E hoje é uma noite de festa e representa exatamente tudo o que vocês aprenderam, todo esse trabalho desenvolvido. Então, para nós, é aquela sensação que a nossa semente virou um fruto. E o fruto são vocês. É o conhecimento adquirido e, por isso, os parabenizo. Muito obrigado. Teremos agora as palavras do excelentíssimo prefeito municipal de Valinhos, Dr. Cleiton Roberto Machado. Boa noite a todos presentes. Boa noite, calorado. Muito feliz de estar aqui. Eu peço desculpas, pelo atraso. Nós estávamos agora há pouco em São Paulo com o governador, uma audiência, buscando aí os interesses da nossa cidade. E acabamos chegando um pouco além do horário. Estou aqui como chefe do gabinete, Dr. Brito, mas ainda em tempo de deixar o nosso abraço, nossa saudação, dizer da importância desta parceria que a nossa cidade está fazendo, quem está realizando aí com a Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho, da 15ª Região, denominada aí como a Matra 15. Esta parceria que o secretário Danilo, na época, nos trouxe essa posição, depois fomos convidados por representantes. Na época foi a doutora Cristina, Cristiane, esteve conosco, mas hoje nos dá a honra de também estar aqui ao lado do doutor Luiz Rodrigo Fernandes, que é vice-presidente da associação, doutor Henrique Damiano, representando aqui o nosso desembargador, e hoje como vice-presidente administrativo da região, 15ª região do TRT, doutora Adriene, Sidney, nossa juíza do trabalho, doutor Eduardo Luiz Agarte, que é procurador-chefe do Magistério Público. Quero, primeiro, parabenizá-los por essa atitude tão nobre. Eu digo que esta é uma parceria de sucesso. Existem muitas parcerias que às vezes não dão certo.
Mas esta parceria é uma parceria de sucesso. Por quê? Porque ganham todos. É uma parceria que quem souber aproveitar, vocês estão tendo uma oportunidade que muitos poucos brasileiros estão tendo. Eu acho que talvez seja inédito na nossa região, no Brasil, porque algumas coisas elas acontecem no primeiro momento, no primeiro passo que damos, e isso se alastra, né, por uma região maior. A região de Campinas, Valinhos está nessa região, tem sido privilegiada com algumas atitudes. A nossa cidade tem aberto portas, tem abraçado questões nobres, causas nobres. Quando chegou até nós esta possibilidade, eu mais depressa falei para o secretário, para a Edinalva, que está aqui, que é a nossa responsável pela EJA, com toda a parte da educação, que é uma grande estrutura. Eu falei, vamos fazer, vamos nos esforçar para que isso aconteça de fato. Eu digo para vocês porque que é importante. A política no Brasil, os senhores todos sabem disso, muitos políticos sempre fizeram o contrário. Não deram oportunidades à população de conhecer os seus direitos. Os deveres, sim, mas os direitos, não. Por que não deram os direitos para a população? Porque quanto menos a população tiver conhecimento, mais ela vai ficar na mão de alguém, geralmente na mão de políticos. Então, aqui na nossa cidade, nós não queremos isso. Nós queremos uma sociedade que esteja acima de todas essas questões e que elas saibam os seus direitos. Quando alguém se dirige a um caixa eletrônico e vai ao banco para fazer um saque, tem duas situações que podem acontecer. Se você vai ao caixa eletrônico sabendo do que você vai fazer, operar a máquina, sabendo o que pode acontecer com o seu cartão, você poderá ter êxito na sua operação. Se você entrar no banco com um cartão na mão, sem saber o que fazer, você vai ter que pedir para alguém te ajudar. E nós sabemos qual é o resultado. De repente bate-se a porta de quem você menos esperava que encontrar. Alguém que queira te tirar proveito da sua situação. Então, as pessoas que tiverem conhecimento, elas vão, sem dúvida, estar sempre acima e adiante das situações. O trabalhador que depende do sindicato para buscar os seus direitos, que tem que buscar auxílio para saber quais são os seus direitos, ele vai ficar na mão de muitas pessoas que, de repente, podem encaminhá-lo, né, em uma direção errada. Se ele já souber quais são os seus direitos, ele vai com certeza estar sempre acima de todas essas questões. Então eu deixo aqui, né, os parabéns, dizendo que o Valinhos sempre vai estar de portas abertas. Espero que esse trabalho continue, evolua a cada dia. Hoje está só no EJA. Ele possa ser levado, não sei qual é a intenção, né, da associação, mas que isso seja estendido ainda mais, né, toda a área da educação, se assim for possível. Cidadãos do futuro e do presente são todos nós, somos todos nós. E nós precisamos levar esse grande conhecimento às pessoas. Aos nossos senhores aí, né, essa senhora que aqui está presente, uma notícia importante que vocês fazem parte disso. Semana retrasada saiu uma pesquisa nacional na revista Exame. Valinhos ficou entre as 5.570 cidades que foram pesquisadas. Nós ficamos em 4º lugar no Brasil em desenvolvimento social. Passa por educação, passa por muitas áreas da nossa cidade. E isso se dá em função do trabalho conjunto. É um mérito de todos. Cadê o Natalino? Está aqui? Cadê o Natalino? Está aqui. Ele é o responsável desta unidade escolar. Tem mais pessoas aqui de outras escolas. Mas quero deixar aqui, Natalino, a tua pessoa. Você como um grande profissional que tem sido um exemplo para a nossa cidade na condução desta unidade escolar, que hoje é uma escola pública, mas que tem um nível elevado em todos os sentidos. Isso passa pelo teu trabalho, profissionalismo, de amor, dedicação à sua profissão. Como hoje nós temos profissionais aqui presentes que tiveram um dia de trabalho, que se dedicaram no dia e em outros momentos
que poderia estar com a família, estar fazendo aquilo que é direito do descanso, está se dedicando pela sociedade. Então isso nos possibilita e nos possibilitará de construir um futuro melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil. Parabéns a todos, muito obrigado, boa noite. Para darmos início à nossa programação, anunciamos a dissolução da mesa de honra, convidando seus integrantes a ocupar lugares na nossa plateia, quando iremos então reproduzir um vídeo de apresentação do TJC, feito pela ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Olá, pessoal! Realidade que deixa marcas profundas, que rouba a infância e muitas vezes a própria vida. Levantamento do IBGE revela que cerca de 4 milhões de crianças e jovens entre 5 e 17 anos estão no mercado de trabalho, e mais da metade em atividades perigosas, insalubres ou ilícitas. Um quadro que contraria a Constituição brasileira e a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Além dos números alarmantes sobre o trabalho infantil, outro dado choca o país: a quantidade de trabalhadores que se acidentam e morrem em consequência de problemas no ambiente de trabalho. Dados do Ministério da Previdência revelam que em 2010 foram mais de 700 mil acidentes e quase 3 mil mortes, grande parte delas na construção civil. Com o objetivo de mudar essa realidade, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, lançou em 2004 o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, TJC, direcionado a estudantes da rede pública, jovens que se preparam para entrar no mercado de trabalho e trabalhadores. O TJC tem a finalidade de divulgar conhecimentos de direitos fundamentais e trabalhistas e provocar a reflexão sobre ética e cidadania. Uma mente na lua, menino delinquente. Nunca entrei na sua vida o que na minha vem fazer. Deixe meu trabalho, que não preciso de você. O programa concretiza um desejo antigo dos magistrados de que os trabalhadores conheçam e defendam seus direitos. E afirma a responsabilidade dos juízes do trabalho com a cidadania, antecipando, inclusive, uma das metas do Judiciário estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010. A implantação de pelo menos um programa de responsabilidade social e de esclarecimento sobre o Poder Judiciário em escolas ou outros espaços públicos. A forma mais didática escolhida para a transmissão dos conhecimentos foi a Cartilha do Trabalhador em Quadrinhos, que ensina em linguagem simples e lúdica noções sobre direitos e cidadania. O principal instrumento do programa Trabalho, Justiça e Cidadania já foi distribuído para milhares de estudantes e trabalhadores em todo o Brasil. JB, Zizi, Pedrão, Dona Naí, Lu e Jairo são os personagens de 7 historinhas que abordam, entre outros temas, os direitos humanos, direitos e deveres do trabalhador, trabalho saudável, trabalho escravo, trabalho infantil e direitos sindicais. Na sala de aula, a leitura da cartilha desperta o interesse pelo conhecimento dos direitos básicos inscritos na Constituição Federal, na Consolidação das Leis do Trabalho, no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Código Civil. Como eu não sabia sobre nada sobre a cartilha do trabalhador, agora estou sabendo e vou ensinar para aqueles que não sabem, para aquelas pessoas que não sabem. Nesses 8 anos de aplicação do programa, o balanço é positivo. O TJC recebeu, inclusive, o reconhecimento da Organização Internacional do Trabalho, o que motivou a confecção de cartilhas ilustradas sobre normas internacionais do trabalho, traduzidas para o inglês, o francês e o espanhol. O TJC também é aplicado em sindicatos e escolas de cursos técnicos e profissionalizantes.
Juízes do trabalho e operadores do direito ministram aulas sob a coordenação das associações de magistrados do trabalho, as AMATRAs. O programa conta ainda com vários parceiros públicos e privados, como os tribunais do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, as secretarias estaduais e municipais de educação, cultura e do trabalho, associações de advogados, universidades e ONGs. Esse núcleo é responsável pela formação de agentes multiplicadores, que são os professores. E os próprios alunos também multiplicam em suas famílias e suas comunidades os conhecimentos adquiridos. São coisas que eles disseram que não sabiam e hoje estão sabendo sobre isso aí e vendo a realidade e levando isso para a sociedade, para os pais, para os vizinhos. A gente teve a cartilha, teve os professores, teve os magistrados que explicaram muitas coisas a gente e fica até melhor na hora da gente conseguir um emprego, a gente saber o nosso dever e saber realmente os direitos que a gente tem. Até 2011, o programa beneficiou cerca de 82 mil alunos e 7 mil professores em 20 estados e no Distrito Federal. Brasileiros que, com certeza, farão total diferença no universo do trabalho. Brasileiros que vão contribuir para uma sociedade mais justa e solidária. Você tem que mostrar que você é capaz, que você sim pode. É isso. Eu aprendi que violência só gera violência e nós temos que respeitar a todos. Vamos todos juntos, trabalhadores e sociedade, nos unir para defender nossos direitos. Para demonstrar como este projeto faz parte da EJA 2015 e tornou o estudo dos alunos mais significativo, cada uma das escolas presentes apresentará um pouquinho deste importante trabalho. Teremos agora a participação da Escola Governador Orestes Quercia, com a projeção do documentário Direito ao Trabalho direcionado ao adolescente. Bom dia, hoje no programa Saber Direito iremos abordar sobre o mercado de trabalho dos adolescentes. No nosso estúdio estamos recebendo o Dr. Moroni, advogado trabalhista. Ele estará esclarecendo e tirando as nossas dúvidas e as dos telespectadores. Quem quiser participar, envie e-mail para saberdireito.tirando-suas-dúvidas.com.br. E agora, diretamente do centro de Valinhos, o repórter Eduardo Siqueira. Bom dia, Guilherme. Estou aqui com um jovem que eu encontrei na rua andando. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo você. Bem, graças a Deus. Qual o seu nome? Matheus. Matheus, quantos anos você tem? 16. 16? Você trabalha ou já trabalhou alguma vez? Eu trabalho. Você conhece o menor aprendiz? Sim, eu sou menor aprendiz. Você sabe como funciona? Mais ou menos, tenho algumas dúvidas. Quais seriam as suas dúvidas? Por exemplo, no meu contrato está pré-entrado às 2 horas, só que normalmente eu saio nas 10h30 quase 10 horas. Então você está trabalhando como se fosse um contratado? Sim, sim, contratado. Por favor, doutor Moroni. Não, é proibido. Jovens aprendizes eles não podem trabalhar entre as 22 horas da noite até as 5 horas da manhã. Então, Guilherme, vou entrevistar mais uma pessoa aqui. Bom dia, jovem. Bom dia. Qual o seu nome? Igor, quantos anos você tem? Tenho 16. 16. Você trabalha ou já trabalhou? Trabalho, contratado. Contratado. Você já ouviu falar sobre o menor aprendiz? Não, eu queria saber a diferença do jovem aprendiz e do contratado.
E aí, Dr. Moroni? Pois não, doutor Moroni. Então, a diferença do contratado e do jovem aprendiz é que o contratado ele trabalha apenas 8 horas por dia. E ele tem uma renda maior e ele tem 1 hora de almoço. E o jovem aprendiz ele trabalha apenas 6 horas por dia. E ele tem um salário menor e ele só trabalha de segunda a sexta. Obrigado, doutor Moroni. Vamos ouvir outra pergunta do telespectador. Estou aqui com mais um jovem, Guilherme. Tudo bem? Qual o seu nome? Juninho, quantos anos você tem? 17. Você já trabalhou ou trabalha? Não? Você já ouviu falar sobre o menor aprendiz? Já. Você tem algumas dúvidas sobre o menor aprendiz? Eu gostaria de saber se todas as empresas são obrigadas a contratar os jovens aprendizes. É com você, Dr. Moroni. Pois não, doutor Moroni. Fica a dúvida do nosso entrevistado. Sim, obrigado sim. Toda empresa deve dar 35% a 15%, ou mais que menos. Bom dia, jovem. Bom dia. Quantos anos você tem? 15. Qual o seu nome? João Vitor. João Vitor, você já ouviu falar sobre o menor aprendiz? Já ouvi, mas não sei muito bem não. Você sabe como funciona? Não. Não? Você tem algumas dúvidas? O aprendiz precisa ir para a escola? Dr. Moroni? Por favor, doutor Moroni. Sim, no ensino médio, no ensino fundamental, é obrigatório sim, mas no ensino médio depende do local. Se tem uma escola, dependendo do lugar facultativo. Estou aqui com o Matheus. Matheus, quantos anos você tem? 17. Você trabalha ou já trabalhou? Não? Você conhece o programa Jovem Aprendiz? Você sabe como funciona? Não? Tem algumas dúvidas? Sim, se menor aprendiz pode receber vale transporte. É com você, Dr. Moroni. Por favor, doutor Moroni, responde a pergunta do entrevistado. Sim, a empresa ela deve garantir tanto a ida do jovem na residência dele até o trabalho e também o recurso também. Estou aqui com o Rafael. Rafael, quantos anos você tem? 16. 16? Você trabalha ou já trabalhou? Não. Você conhece o programa Jovem Aprendiz? Não muito. Não muito? Você tem algumas dúvidas? Tem. Quais seriam suas dúvidas? Com que idade eu posso entrar no mercado de jovem aprendiz? Dr. Moroni? Pois não, doutor Moroni. A partir dos 14 anos, entre os 14 até os 24 anos, a não ser que o jovem seja portador de uma deficiência. Aí a idade dele pode ter passado por 24 anos. Estamos encerrando nosso programa e queria agradecer a participação dos entrevistados e do Dr. Moroni. E até o próximo programa. Obrigado. E agora, diretamente do Centro de Farinha, o repórter Eduardo Siqueira. Ficou bom? Vou entrevistar mais uma pessoa aqui. Bom dia, Jorge. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Então, você... Contratado. Do contratado. Já? Você... Quais são as suas dúvidas? Quais são suas dúvidas? Se menor aprendiz... Nossa! Beleza.
Boa noite a todos. Eu sou o diretor da escola, Alexandre, professor Rogério. Nosso trabalho aí foi desenvolvido. Queria agradecer demais aí as professoras que ajudaram no projeto. A doutora Olga esteve lá na escola, explanando sobre a justiça. Aí nós estávamos lá discutindo com o Rogério. Eu falei, olha, Rogério, a função da justiça, no fundo, é resgatar a dignidade humana. Se conseguirmos alcançar esse objetivo, eu acho que os magistrados que vieram e dispuseram a fazer esse trabalho surtiu o efeito. Né? O efeito maior da justiça é que o direito seja garantido. E, portanto, acho que os garotos lá da nossa escola, os meninos, conseguiram, acho que, esse objetivo. Eu acho que o trabalho, eu acho que a justiça, para muitos, está muito longe. Né? Então, esse chegar até perto, para que eles conheçam de forma lúdica ou de forma mais formal, ela é muito importante. Né? Esse trabalho que foi feito com a justiça junto às escolas é fundamental, porque nós ainda, apesar de termos uma Constituição de 88, muitos ainda se sentem cidadãos de segunda categoria. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Todos são cidadãos diante da lei. Todos. Juiz, magistrado, doutor, o mais simples operário dessa nossa sociedade. Então, eu acho que nós conseguimos alcançar o objetivo, as crianças demonstraram aí, com o seu jeito simples, mas é o que eles conseguem, né? Eles conseguiram, na verdade. E uma das coisas mais importantes que nós fizemos lá, além do trabalho com matemática, com português, é um trabalho de história, mostrando que as coisas não acontecem hoje. Tem um processo antigo, né? Como era o trabalho escravo, nós não podemos perpetuar. Então nós vamos fazer um trabalho e mostrar que na história o homem já caminhou. Não podemos retroceder, nós precisamos avançar. E um direito garantido é algo que você não perde. Bom, obrigado. Boa noite. Só uma explicação rápida, né? Primeiro, agradecer de Nalva, Adriana, que nos orienta, as duas professoras nossas lá, a Silene e a Ana, né? O Zé Felipe Básico, o doutor Unicamp, já falava que uma boa escola se faz com professores e professores. Parabenizar o prefeito, junto com o Danilo, por ter levado para a nossa escola esse trabalho, realmente surtiu muito efeito, né? No começo, quando nós falávamos em execução, eles já pensavam em tiro na cabeça, não, tem que matar, então, o trabalhador executar, foi não, execução do direito de trabalho, diferente, depois o doutor Alvin foi lá e acabou explicando. O senhor tinha saído bastante evoluído nesse quesito, né? Nós não ficamos só nesse vídeo, né? Nós trabalhamos bastante a questão da produção escrita, da RT, trabalhamos noções de direitos, né? Então, muitos alunos nossos ali, eles sabem que eles não vão falar apelação no direito do trabalho, eles vão falar em recurso ordinário. Então, isso aí, eles evoluíram bastante, além das verbas trabalhistas, houve uma evolução muito grande, científica e matemática também, né? Nós não fugimos do conteúdo nem de nós, nós pegamos o conteúdo que estava lá e fizemos uma adaptação. E só pegando a fala do prefeito, que ele falou que esse projeto tem que ser estendido, né? Nós somos um pouco audaciosos, né? Tem uma frase do Aristóteles que fala que o pior que é bonito não é feio, né? Nós xerocamos o material de vocês e já trabalhamos com o nono A e com o nono B. Por quê? Porque muitos alunos ali vão para o mercado de trabalho, né? E eles tinham muitas dúvidas em relação a contrato, trabalhar sem contrato, foi só verbal, né? Então nós tiramos carteira de trabalho, então nós tiramos todas essas dúvidas em relação a esse quesito, tá? Obrigado a todos. Só um detalhe. Os alunos, o certo, eles vivem aqui, fazer apresentação. Só que o que acontece? Muitos desses alunos trabalham tarde e noite. Aí eu parabenizo a Secretaria de Educação, porque eles falam, olha, se não tivesse o eixo de manhã, eles não teriam como estudar. Não teriam, né? Porque eles trabalham à tarde, trabalham à noite, eles teriam que ir para o regular. Aí já ficava mais difícil para eles.
Então, isso veio ajudar muito nesse sentido aí. Então, como muitos trabalham, eles não poderiam estar presentes aqui para fazer a apresentação. Foi quando nós tivemos a ideia de filmar e trazer aqui para vocês. Mas vocês viram que muitos aí são conhecidos de vocês, né? Quando eu vi a imagem, eu vi que muitos eram conhecidos. Obrigado a todos, eu já me estendi bastante. Bom, teremos agora a participação da Escola Cecília Meirelles. Primeiro, teremos a apresentação dos alunos do primeiro e segundo termos com a poesia sobre salário. Não entendo o noticiário, sou um simples operário, escravo de ponto e horário. Sou Caxias voluntário, de rendimento precário, nível de vida sumário, para não dizer primário, e remendado vestuário. Não festejo aniversário, e em meu sufoco diário, de emudecido canário, navegante solitário, sob o peso tributário, me falta vocabulário para um triste comentário. Mas que lance extraordinário! Com o aumento de salário, aumentou o meu calvário. E agora, os alunos do terceiro e quarto termos da Cecília Meirelles com o jogral Direitos da Criança. Eu acho que a criança não pode trabalhar por motivo simples. Quando ela trabalha, não sobra tempo para brincar com outra criança. E elas deixam de viver. Aluno Claudemir Rodrigues Pereira. Ser criança é ter liberdade de fazer uma porção de coisas. Ir à escola, brincar, ler, praticar esporte e conviver com outras crianças. Crianças nunca trabalham para não estragar sua vida. Aluno Claudemir Rodrigues Pereira. Muitas vezes crianças se machucam trabalhando. Objetos pontiagudos, sacos pesados, ambiente muito quente, eles dão sequelas duradouras. Isso é crime. Aluno Marcos Lima Nascimento. É triste ver uma criança pegando um enxada ou algo assim para ajudar o sustento da família e não poder ter uma oportunidade assim. Criança sem saber o que é brincar e estudar. Autora Rita Cristina Castro.
conviver com outras crianças em sala de aula, elas passam o dia cercadas de adultos, suando a camisa em lavouras, em carvoarias, em lares de pessoas estranhas, em lixões, em ruas e nas esquinas. Saudismo bem. Segundo ECA, toda criança tem direito à vida e à saúde, e à liberdade, e à dignidade, à convivência com a família, e à saúde, ao lazer e a muitas outras coisas. Aluno José Paulo dos Santos. Quando uma criança trabalha, não sobra tempo para brincar e estudar. As crianças que trabalham, ao invés de papel e lápis, usam enxadas, facas e pás. Aluna da família Cristina Codoro. Criança é ser livre para inventar brincadeiras e aos poucos. Ser criança é ser livre para brincar, inventar brincadeiras, fazer descobertas e aos pouquinhos ler o mundo. Edna Aparecida Alves Pereira. Boa noite para todo mundo. Eu acho um crime criança já cedo trabalhando para ajudar em casa. Tem criança que não sabe nem ler e nem escrever o seu próprio nome. É muito triste isso que estão fazendo com as crianças de hoje em dia. Rita de Cássia Segue. Crianças se queimam, se cortam e ficam doentes. Para elas, a liberdade de brincar, estudar e jogar. Eu não consigo. É somente um sonho, enquanto descansam para mais um dia de trabalho. Rita de Cássia Seca. Com a participação da Escola Cecília Meirelles, teremos agora, pedimos a atenção dos senhores para a projeção de um vídeo dos alunos do 5º ao 8º termos com a música Operários.
E ainda com o pessoal da Cecília Miveles, chamamos agora o pessoal dos 5º ao 8º termos para a declamação da poesia sobre salário. Ridículo é o que acontece no mundo, tirar a alegria das crianças para pôr no trabalho. Feio mesmo é o que deixam acontecer. Muitas crianças param de brincar e às vezes trabalham até o sol nascer. Sou a favor que as crianças brinquem e contra o trabalho infantil. Vamos todos apoiar uma campanha que faz feliz as crianças do Brasil. Agora então passaremos para a participação da Escola Antônio Perseghetti. Para tal, pedimos de novo atenção, senhores, para a apresentação do vídeo Eu Estou Fazendo a Minha Parte. Eu saí para a batalha, era o pão de cada dia. Você estar no meio é a minha garantia. Deus me livre da maldade e me guarde a maldade. Vou fazer a minha parte e ele chega lá. Foi criada a comunidade, já está tentando sobreviver. Quem sabe o que quer, nunca perde a esperança. Por mais que a mudança demore a chegar.
participação da Escola Cecília Meireles, mais uma declaração de um poema criado pelo grupo. Boa noite. Título do poema: Os Direitos da Criança. Ser criança é ter esperança, esperança de um mundo cheio de confiança. Criança tem dever, dever de estudar. Criança também tem direitos, direitos de brincar. Criança não odeia, pois não sabe odiar. Seu espírito é tão puro que a todos quer amar. O adulto pode, na criança, se espelhar e aprender com ela como é fácil perdoar. Criança tem direito, direito de sorrir, pular e gargalhar. Direito de ser livre, livre do abuso e da maldade se livrar. Criança tem direito, direito de ser protegida e amparada, e por sua família ser amada. Criança tem vontade, vontade de aprender, aprender como adulto o que é amar e viver. Obrigada. Agora nós vamos acompanhar a participação da Escola Horácio de Sales Cunha. E para tal contaremos com a apresentação de um jogral, A Lei da Escravização e Escravidão. Escravidão no Brasil. A história da escravidão no Brasil, escravidão negra, africana no Brasil, colônia, tráfico de escravos, os navios negreiros, trabalho escravo nos engenhos, nas minas de ouro, os castigos, as revoltas, os quilombos, carta de alforria, fim da escravidão. No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar. Na primeira metade do século XVI, os portugueses traziam os negros africanos suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar do Nordeste. Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. O transporte era feito da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros, amontoados em condições desumanas. Muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram lançados ao mar. Nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro, os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, recebendo apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas, acorrentados para evitar furto. Eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum no Brasil colônia. Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas festas e rituais africanos. Tinha que seguir a religião católica, imposta pelos senhores de engenho, adotar a língua portuguesa na comunicação, mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se apagar. Escondidos realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas representações artísticas e até desenvolveram uma forma de lutar, a capoeira. As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão, embora os senhores do engenho autorizaram essa mão de obra, principalmente para os trabalhos domésticos, cozinheira, arrumadeira e até mesmo armas de leite foram comuns naquele tempo da colônia. No século de ouro, alguns escravos conseguiram comprar sua liberdade após adquirir carta de alforria, juntando alguns trocados durante a toda a vida. Conseguia tornar-se livre, porém aos poucos, por oportunidades dos preconceitos da sociedade, acabavam fechando as portas para estas pessoas. O negro também reagiu à escravidão, buscando uma vida digna. Foram comuns as revoltas em grupos de escravos fugiam, formando nas florestas famosos quilombos.
Estes eram as comunidades bem organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade. Através de uma organização comunitária, os moldes do que existiam na África, os quilombos podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. O mais famoso foi o quilombo de Palmares, comandado por Zumbi. A partir do século XIX, a escravidão no Brasil passou a ser contestada pela Inglaterra, interessada em ampliar seu mercado consumidor no Brasil e no mundo. O parlamento inglês aprovou a Lei Bill Abaddon, que proibia o tráfico de escravos, dando poder aos ingleses de abordarem e aprisionarem os navios de países que faziam essa prática. Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e aprovou a Lei de Débito Peruso, que comandou o tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871, era aprovada a Lei de Gentileza, que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. No ano de 1885, era promulgada a Lei dos Sexagenários, que garantia a liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. A vida dos negros após a abolição da escravidão. Se a lei deu a liberdade jurídica aos escravos, a realidade foi cruel com muitos deles, sem moradia, condições econômicas e assistência do Estado. Muitos deles passaram por dificuldades após a liberdade. Muitos não conseguiam emprego e sofriam preconceito e discriminação. A grande maioria passou a viver em habitações de péssimas condições e a sobreviver de trabalhos informais e temporários. Você sabe, 25 de março é o Dia Internacional em memórias das vítimas da escravidão e do tráfico transatlântico de escravos no Brasil. 28 de janeiro é o Dia Nacional de combater ao trabalho escravo. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 149, reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalho forçado ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou por custo. Pena. Reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Nas mesmas penas, incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com a fim de retê-lo no local de trabalho. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com ao fim de retê-lo no local de trabalho. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra crianças ou adolescentes por motivos de preconceitos de raça, cor, etnia, religião ou origem. Neste momento, convidamos agora a excelentíssima juíza, doutora Adriane Sidney de Moura David Diamantino, coordenadora do TJC, e o excelentíssimo juiz, doutor Luiz Rodrigo Fernandes Braga, presidente da Matra 15, para juntos entregarem às escolas as placas de participação do programa TJC. Então, para iniciarmos a entrega em homenagem, convidamos o representante da escola, governador Orestes Quercia.
também a doutora Valéria, a doutora Olga, juízes que também integraram a coordenadoria do TJC e a apresentação junto às escolas. E para receber a homenagem da Matra 15, convidamos o representante da escola, Antônio Perseghetti. Novamente, doutor Braga, doutor Daniele. Pedimos então que o representante da escola, Cecília Meireles, venha aqui à frente para receber a sua homenagem. Para a última homenagem, pedimos as presenças do excelentíssimo vice-presidente administrativo do Tribunal, Dr. Henrique Damiano, e sua excelência do prefeito municipal, Dr. Cleiton Machado, para fazer a entrega ao representante da Horácio de Salles Coimbra. Pedimos a atenção de todos para ouvirmos uma vez mais Sua Excelência, o Prefeito de Valinhos, Dr. Cleiton Machado. Eu só vou falar para vocês, vocês vão ver que é importante. Como é que chama aquela menina que veio aqui à frente? Estava com vergonha, cadê ela? Como é que ela chama? Stephanie. Você é uma vencedora, viu, Stephanie? Thomas, quem que inventou a lâmpada aí? Cadê os alunos aí? Quem que inventou a lâmpada? Quem foi? Quem sabe? Quem sabe? Thomas Edison, é isso? Sabe quantas vezes ele tentou até chegar ao final da sua experiência? Mais de 1000 vezes. E ele conseguiu inventar a lâmpada. Alguns estavam no caminho com ele e pararam. Ele persistiu e conseguiu êxito na sua experiência, conseguiu inventar a lâmpada, que hoje é um dos grandes inventos da humanidade. Então, Estela, continue, porque você já é vencedora. Você teve iniciativa, determinação, veio à frente. Você não conseguiu terminar 100%, mas você deu o primeiro passo, você deu o segundo passo. Então, continue. Vou dizer para vocês, muito rápido, mas aqui tem pais de alunos, tem alunos. Eu tive uma infância, como qualquer um de vocês estão tendo e tiveram. A minha mãe um dia virou para mim, com 10 anos de idade, falou assim: meu filho, vá trabalhar, porque o sustento da família era difícil. Nós éramos sitiantes, éramos caseiros no sítio. Eu estudava com muita dificuldade, morava na zona rural, e minha mãe pediu para mim trabalhar com 10 anos. Não era a maldade dela, circunstâncias da vida. E ela nem tinha legislações, não tinha as regras que nós temos hoje. E eu fui trabalhar com 10 anos. Fui vender sorvete, fui ganhar um dinheirinho na rua. Aos meus 12 para 13 anos de idade, eu não queria mais estudar. Eu queria só trabalhar, porque troquei a minha infância, o meu lazer, o meu estudo, o meu tempo de estudo pelo trabalho. O trabalho rendia dinheiro. E isso custou caro para mim. Voltei ao estudo um pouco na frente. Graças a Deus por isso. Hoje, eu estou prefeito dessa cidade, que vocês, a população de Valinhos, me deu essa oportunidade. Os estudos são importantíssimos na vida da sociedade. Então, nunca desista do seu sonho. Nós não vamos além dos nossos sonhos.
Os sonhos é aquilo que nos alimenta para o futuro. Os pais não deixem de sonhar o futuro dos seus filhos. E o futuro passa pela educação, pela sala de aula, passa por uma cadeira, uma carteira na sala de aula. Os sonhos não podem morrer jamais. Eu tive a oportunidade de continuar sonhando, mas alguns deixaram de sonhar muito tempo atrás. Então vamos fazer com que esta chama acenda. E mais uma vez eu deixo aqui os parabéns aos nossos magistrados, à Associação de Magistrados, à Justiça que está fazendo essa parceria. Eu volto a dizer, pode ser um grãozinho de areia no meio do oceano, mas é um exemplo. Aprendi que, alguém me disse uma vez, as palavras elas convencem, o exemplo arrasta, o exemplo ele move as pessoas em uma direção. Aquela frase que fala, todo mundo conhece, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Nós temos que dar o exemplo, porque o exemplo ele pode fazer com que muitos caminhem no sentido correto da vida. Parabéns, sucesso a todos vocês aí, obrigado. Perto da nossa conclusão aqui do nosso evento, eu queria convidar uma vez mais os representantes das escolas que representaram suas unidades e que receberam aqui as homenagens da Matra com a entrega da placa, voltasse aqui ao nosso centro, ao nosso registro, para a memória desse evento tão importante. Por favor. Pessoal da Oeste Express. Pessoal, todo mundo então, por gentileza, pudesse ficar de pé para a gente fazer uma foto bem bacana. Gostaríamos ainda de fazer um agradecimento especial para todas as escolas e professores que participaram ativamente, aplicando o programa Trabalho, Justiça e Cidadania e por todo o esforço disponibilizado para o desenvolvimento do programa, especialmente a doutora Valéria e a doutora Olga, que aqui comparecem. Pedimos uma nova salva de palmas pela apresentação e envolvimento de todas as escolas. Agradecemos uma vez mais a presença, desejamos a todos uma ótima noite e convidamos todos para um lanche comunitário reservado